E você tem, PVC, agora o Dorival tentando buscar um título consecutivo por clubes diferentes. Ele é o atual campeão pelo Flamengo, no ano passado ganhou também a Libertadores, mas é o atual campeão da Copa do Brasil. E agora é finalista tentando o título que é inédito para o São Paulo, mas que seria um biconsecutivo por clubes diferentes, PVC. O único bicampeão consecutivo da Copa do Brasil foi o Mano Menezes, 2017 e 2018. Vale sempre a lembrança que de 2000 a 2013, o campeão da Copa do Brasil não jogava a Copa do Brasil seguinte, né? Porque ele ia para a Libertadores e quem estava na Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Então o Cruzeiro foi bicampeão, foi o único bicampeão consecutivo com o mesmo técnico, Mano Menezes, em 17 e em 18. De lá para cá, ninguém foi mais bicampeão. O maior campeão é o Filipão, que ganhou 91, 94, 98 e 2012 nunca consecutivamente, por 3 clubes, mas nunca consecutivamente. Então, o Dorival pode ser o segundo em número de títulos, empatado com o Mano, 3 títulos, mas pode ser o primeiro bicampeão consecutivo por 2 clubes diferentes, porque ele ganhou pelo Flamengo no ano passado e pode ganhar pelo São Paulo nesse ano. A gente vai falar já com o Samir Carvalho para ter o lado corintiano dessa eliminação da semifinal da Copa do Brasil. Vamos ter Igor e Rodrigo Matos também para falar de Flamengo e Grêmio. Flamengo finalista da final da Copa do Brasil. Finalista da final é ótimo. Finalista da Copa do Brasil. E também desse futuro do Jorge Sampaoli, que é técnico do Flamengo e deixou no ar a situação dele. A gente teve uma pequena desconexão com o Hernan. Ele estava lá no trânsito, o celular dele deu aquela esquentada. Então, teve que sair mais cedo, mas a gente agradece mais uma vez o André Hernan, que trouxe bastidores preciosos para a gente. Ainda sobre São Paulo, PVC, a prancheta está na agulha? Sim. Então vamos à vinheta da prancheta de Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC. Uma coisa que o Éder Traschini já falou para a gente 2 dias atrás, né? Que o Lucas não ia jogar aqui. Aqui jogou o Wellington Rato. O Lucas ia jogar aqui. Uma função que ele jogou no Tottenham também, né? Ele jogando como ponta de lança, por trás do Caleri. Você viu o Lucas por aqui? Você viu o Lucas por aqui? Claro que viu. Mas a função dele era marcar o primeiro volante e construir por trás do Caleri, com o Wellington pela direita. Como é que o São Paulo joga? O Wellington dá amplitude pela direita, o Lucas encosta quando tem a bola, encosta no Caleri com ponta de lança. O Rodrigo Nestor vem um pouco para dentro por aqui e quem dá amplitude pelo lado esquerdo é o lateral esquerdo, seja o Caio Paulista, seja o Wellington, como ontem. Então, o São Paulo joga atacando num 3-2-5, desse jeito aqui. 3-2-5. Rafinha, Arboleda, Beraldo, Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato, Lucas, Caleri, Rodrigo Nestor e Wellington, levando em conta o time de ontem. Mas quando não tinha bola, é um 4-2-3-1, o Lucas marca o primeiro volante. Quando tem, ele é o ponta de lança. A tendência não é o Lucas jogar assim, porque quem vai jogar aqui, em tese, vai ser o Rames. E aí o Lucas vem para a ponta direita a função do Rato. Mas ontem não tinha Rames, então o Lucas por dentro. O Rato jogando muito bem pela ponta direita. E assim, Lucas foi protagonista e decisivo nessa vitória do São Paulo para eliminar o Corinthians e chegar à final da Copa do Brasil depois do ano 2000, a última vez que isso tinha acontecido, o São Paulo tentando esse título inédito na sua história. O Corinthians, que tinha vantagem, não conseguiu sustentá-la, e quem avisou para a gente ontem aqui no De Primeira que a possibilidade de Fausto Vera seria titular foi Samir Carvalho, que entra agora ao vivo para conversar com a gente sobre o lado corintiano. Bom dia, Samir, seja bem-vindo ao De Primeira. Você falou que tinha a chance do Fausto Vera, colocou a dúvida na cabeça, foi confirmada entre os titulares. Mas a postura do Corinthians no primeiro tempo acabou sendo um preço muito caro e o time foi eliminado. Bom dia, Razan, PVC, a quem nos acompanha no De Primeira. Isso, o Fausto Vera fez um treino entre os reservas, né, Razan? E às vezes o torcedor pensa, poxa, mas treinou bem, né? Mas tudo bem, treinou entre os reservas na segunda-feira. O Vanderlei acabou fazendo um coletivo, ele não costuma fazer muito isso, fez com os jogadores que não atuaram contra o Curitiba, né? O Vera não havia atuado por conta de uma gripe e acabou treinando muito bem, fez gol, deu passe, e o Vanderlei apostou no Fausto Vera entre os titulares. O esquema foi o mesmo, né? O PVC já citou aí, o 4-1-4-1, com o Maicon entre as linhas, o Renato Augusto por dentro junto com o Vera, e abertos o Juan Oliveira e o Adson lá na frente, o Yuri Alberto. Informação que eu trago hoje também, o Razan, na nossa coluna,
é que os jogadores, alguns jogadores, né, claro que a gente nunca vai generalizar, mas conversei com, né, a gente tem fonte entre os atletas e também com os agentes dos atletas, estão insatisfeitos com a falta de treinos táticos no Corinthians, principalmente antes dos jogos. A reclamação é que alguns jogadores, na maioria das vezes, né, a reclamação deles é que na maioria das vezes eles só ficam sabendo que vão ser escalados no dia do jogo. Isso tem incomodado bastante e os atletas estão um pouco satisfeitos em relação a isso, a ausência de treinos táticos, principalmente antes, né, de jogos decisivos. Contra o São Paulo, por exemplo, é bom lembrar que teve o treino aberto na terça-feira na Neoquímica Arena e houve, né, um treino, que eu apurei também isso, houve um treino antes dos jogadores deixarem o CT Joaquim Grava rumo à Neoquímica Arena para fazer aquele treino aberto, que é só para o público ver mesmo, né? Claro que o Vanderlei não ia mostrar nada ali, mas não houve o tático. O que houve, na verdade, foi um treinamento de cobranças de pênaltis, tá? Então é bom a gente também ressaltar isso, que contra o São Paulo, né, nesse jogo decisivo, o Vanderlei abdicou mais uma vez do treino tático. E a reclamação de alguns jogadores para os seus agentes, e às vezes, e alguns deles até direto para mim, é que o Vanderlei tem abdicado de treinos táticos antes dos jogos, eles sequer sabem a escalação e ficam sabendo somente no dia dos jogos. Não é todo jogo, mas é na maioria dos jogos, tá? Essa reclamação já era feita na época do Vitor Pereira, só que aí ficou um pouco mais forte essa reclamação, porque diferente do Vanderlei, na época do VP, eles reclamaram para a comissão técnica e para a diretoria, tá? Ainda não chegou a esse ponto nesse caso. E também eles têm reclamado que o Vanderlei tem dado sequência para alguns jogadores que, na visão deles, não merece e não tem dado oportunidade para outros atletas, o Razan. Então, a eliminação já começa a expor alguns problemas internos no clube.